Até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Muito bem, povo mais lindo de Itatiba. Nós estamos encerrando essa série Transformação, a mudança de dentro para fora. E quando o Senhor colocou no nosso coração de trabalhar esta série de mensagens, a nossa intenção é que esta série pudesse mexer com cada um de nós e nos encorajar a experimentar de mudanças em nosso interior, mudanças em nosso ser, porque nós acreditamos que muitas vezes a mudança que esperamos em outros, ela começa em nós, ela começa em nosso interior. Então, para tratar de transformação, para tratar de mudanças no nosso interior, nós começamos com a mensagem, uma salvação que alcança uma vida. Para falar sobre mudanças em nosso interior, mudança em nosso ser, nós falamos sobre uma vida guiada pela fé. Para falar de transformação, de mudança em nosso ser, em nosso interior, de maneira brilhante, o Teco semana passada falou de uma fé inspirada por uma palavra. E para completar então esse quebra-cabeça que vocês estão vendo aqui, para completar essa série de mensagens, eu quero nessa noite falar com vocês sobre uma palavra que promove transformação. E para falar sobre uma palavra que promove transformação, eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Aí você chega em Romanos, antes de Coríntios. Um capítulo que talvez nem precisava abrir, porque eu sei que vocês conhecem de cor. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12. Verso 1 e 2, vai nos falar dessa forma a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só para que eu possa continuar essa pregação, eu preciso saber, tem alguém aqui nessa noite que quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amém. Então, baseado nessa sua disposição, nesse seu querer de desejar experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu quero compartilhar com vocês sobre uma palavra que promove transformação. E eu não poderia encerrar essa série de mensagens sem fazer uso desse texto, que para mim é o texto que melhor fala sobre transformação. Para mim, esse texto de Romanos 12 é o texto mais expressivo, mais claro e objetivo para se falar de transformação. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 12 com a expressão portanto. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão portanto, é como se ele estivesse falando, olha, de tudo isso que eu falei anteriormente, Romanos, portanto, agora ele vai começar um segundo discurso. Alguns acreditam que Paulo tinha em sua mente dividir a carta aos Romanos em duas partes, e que essa expressão, portanto, faz essa divisão do que Paulo falou anteriormente e o que Paulo tinha para instruir mais para frente. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar, se você quiser folhear sua Bíblia no livro de Romanos,
Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo começa seu discurso falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Evangelho este que é poderoso para libertar aqueles que eram escravos do pecado, conforme o apóstolo Paulo vai discorrendo até o capítulo 3 de Romanos. Inclusive, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23, um texto também para vocês terem decorado, diz que todos pecaram. E quando ele fala todos, não precisa ser muito inteligente para pensar de quem ele está falando. Eu, você, os nossos pais, nossos antepassados, aqueles que virão, todos pecaram. E por isso, Paulo fala em Romanos 3, 23, que uma vez que todos pecaram, todos os que pecaram estão destituídos, ou outras versões dizem afastados, ou outras versões dizem carentes da glória de Deus. O apóstolo Paulo então continua a desenvolver seu raciocínio para nossos irmãos de Roma, e ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, para a salvação. Evangelho poderoso para salvar todos os que pecaram, Romanos 3, 23. E este Evangelho poderoso para salvar os que pecaram, ele tem eficácia e salva todos pela fé, conforme o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4 de Romano. Paulo fala que o justo viverá pela fé. O justo é salvo pela fé. Esse Evangelho poderoso liberta da escravidão do pecado aqueles que têm fé no sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados. Então Paulo começa a desenvolver, ele continua a sua caminhada em Romanos, no capítulo 5 ele vai falar que estes que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles experimentam de paz e alegria, porque eles começam a receber e ter essa percepção do grande amor que Deus tem por eles. O apóstolo Paulo vai nos falar em Romanos capítulo 6, e é um texto também que você deve ter decorado, que o pecado não nos domina mais. Uma vez que nós entregamos nossa vida para Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Esse é outro texto, e eu gosto sempre de falar isso, perdoem-me se eu estiver sendo repetitivo, mas eu gosto de falar isso. Eu acho que a Bíblia boa é Bíblia velha, Bíblia pintada, amassada. Romanos 6,14 é um texto que você também tem que ter pintado na sua Bíblia, porque é promessa de Deus para as nossas vidas. Romanos 6,14, o apóstolo Paulo fala assim: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não exerce mais domínio sobre sua vida. O pecado, ele faz sugestões. O pecado, ele pode despertar os seus desejos mais horríveis, mais maléficos, mais promíscuos. Ele pode te iludir, mas domínio não. Domínio o pecado não exerce mais sobre a vida daqueles que entregaram a vida para Jesus. Aí você pode pensar assim, mas peraí, pastor. Eu creio nesse Evangelho poderoso que me livrou do domínio do pecado, porque pela fé eu entreguei minha vida para Jesus. Mas se o pecado não exerce mais domínio sobre nós, por que nós continuamos a pecar? Aqui cai o dito popular de que a gente peca porque a carne é fraca. Aqui em Romanos 6,14 cai esse ditado popular, que a carne é fraca. Até porque não faz muito sentido, você fala que peca porque a carne é fraca, mas você vai continuar pecando para quê? Para ficar forte? Como se o pecado fosse vitamina, não faz sentido. Se fomos libertos do pecado, se o pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas, por que pecamos? Com toda delicadeza, eu diria que é por falta de vergonha na cara. Se o pecado não tem mais domínio sobre nós, então eu diria que nós pecamos de sem vergonhice mesmo. Eu diria que nós pecamos por falta de gratidão a Deus. Eu diria que nós pecamos por não nos lembrarmos daquilo que Jesus passou na cruz. É por sem vergonhice mesmo. Porque o pecado não exerce mais domínio sobre nós. Agora nós escolhemos se pecamos ou se não pecamos. Vocês lembram de uma música que a gente está cantando bastante vezes esse ano? Todo dia o pecado vem.
com uma proposta nova, com uma roupagem nova. E qual que deve ser a sua atitude? Você deve escolher quem? Quem você tem que escolher? Eu entendi pecado, eu fiquei assustado. Foi uma coisa meio assim, meio resmungada, eu fiquei assustado. Todo dia o pecado vem, mas todo dia eu escolho Deus, porque Ele me libertou do domínio do pecado. O apóstolo Paulo fala então para esses que escolhem Deus todos os dias, do capítulo 7 ao capítulo 11 de Romanos, como é que esta nova vida daqueles que escolhem Deus, que é uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida inspirada pelo Espírito Santo, para nós que fomos enxertados, como o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 11, em uma nova realidade de vida. E aí então chegamos no capítulo 12, onde Paulo fala, portanto, nos diz o apóstolo Paulo, portanto, ou seja, uma vez que vocês ouviram este evangelho poderoso, que teve poder para livrá-los do domínio do pecado, portanto, uma vez que vocês estão vivendo uma nova vida em Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, portanto, ou sendo assim, ou desta maneira, ou por conta de tudo isso que eu falei, de 1 a 11, nos diria o apóstolo Paulo, portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uma vez que Deus fez tudo por você, agora você faça tudo para Ele. Nos ensinaria o apóstolo Paulo, uma vez que Cristo se sacrificou por você, agora você se sacrifica por Ele e para Ele, oferecendo a sua vida em toda a sua totalidade, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A esse tipo de sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, um outro nome que a gente poderia dar para isso é culto racional. Embora essa expressão, culto racional, tenha sido traduzido de maneira perfeita do grego, para mim, e com toda a humildade digo isso, essa expressão culto racional talvez não me transparece aquilo que Paulo queria falar para os seus ouvintes. Porque quando você ouve culto racional, vem à sua mente o quê? Talvez razão, racionalidade, algo que seja razoável. Eu acho que não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Em outras versões, inclusive, culto racional está traduzido por culto autêntico ou culto legítimo. Essa tradução me agrada mais. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto autêntico de vocês, ou este é o culto legítimo de vocês. Paulo não está falando aqui, quando ele fala em culto racional, ou culto legítimo, ou culto autêntico, que o nosso culto não deve envolver razão. Nós temos falado durante esse mês todo sobre a importância da nossa fé, que a nossa fé também é racional. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A nossa fé, a fé cristã, envolve a razão. Mas quando o apóstolo Paulo fala de culto racional, ele não está aqui querendo separar a emoção de razão, ou dizer que o nosso culto deve ser determinado apenas pelo nosso conhecimento. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que nosso culto deve ser um culto especial, que não é marcado por dia, hora e local. Quando você ouve a palavra culto, ou quando alguém fala de culto para você, o que vem à sua mente? O que é culto para você? Bom, para mim culto, se não estiver chovendo, se não estiver fazendo sol, se der tempo, culto para mim é domingo às 19 horas na rua Joaquim Augusto Sanfins, número 207. Não é isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. O nosso culto não é pré-determinado por um dia, por um horário, por um local. Inclusive este foi um dos grandes problemas que Jesus enfrentou, porque os seus contemporâneos, eles confundiam culto a dia, culto a festas, culto a rituais, culto à aparência religiosa.
A pessoa, por exemplo, no tempo de Jesus, ela tinha que levar uma ovelha no templo. Então ela pegava suas ovelhas, via a mais sem vergonha que tinha, assim, aquela que já estava manca, já indo para o outro lado já da vida, dava um banho na ovelha e levava lá no templo. E Deus falava, você está pensando que está enganando quem? Eu estou vendo que você deu a pior ovelha que você tinha. Ou, no tempo de Jesus, todos tinham que levar o dízimo de tudo quanto recebiam, de todos os seus rendimentos. Alguns queriam que eram mais espertos, separavam o que sobrava e levavam no templo. E Deus fala, eu sei que vocês estão roubando, não é disso que vocês deveriam dizimar. Essa foi a grande confusão no tempo de Jesus, porque muitos confundiam culto com uma aparência religiosa. Ou o contrário também é verdadeiro. Alguns tinham que levar alguma ovelha no templo, e aí escolhiam a mais bonita, e dizimavam de todos os seus rendimentos, e ainda pousava para a foto. Tira foto. Porque queriam aparecer, queriam demonstrar que eram generosos, piedosos. E Deus falava, está tudo errado. Se você fizer isso, ficar pousando para a foto, toda vez que você fizer uma oferta, a sua recompensa vai vir da parte dos homens. Estes falarão, nossa, como você é generoso, mas dos céus você não vai receber recompensa alguma. Jesus vem nos ensinar que o culto não é um culto de aparências baseadas em rituais, que o nosso culto deve ser um culto autêntico, genuíno, legítimo, baseado em quem Deus é e em aquilo que Deus faz. Jesus pregava para os seus ouvintes, não matarás. E aí alguns ouvintes falavam, opa, peraí, eu estou bem então, hein? Eu estou bem porque eu nunca matei ninguém. É isso aí mesmo, Jesus, prega sobre não matar porque eu nunca matei ninguém. Nesse quesito eu estou bem. E aí então Jesus completaria a sua pregação. Alguém pode dizer assim, Jesus, pode até puxar meus antecedentes criminais aí, porque eu nunca matei ninguém. E Jesus diria, matar não é só o ato do assassinato, mas cometemos assassinato em nosso coração toda vez que odiamos alguém, toda vez que recusamos a perdoar alguém, toda vez que somos indiferentes a outras pessoas. Matamos em nosso coração. E aí se a gente for olhar para essa perspectiva de Jesus, se a nosso antecedente criminal for puxado por essa perspectiva de Jesus, quantas pessoas já matamos? Ou quantas estamos matando ainda? Alguém diria assim, eu nunca matei. Nunca matou, mas é refém do ódio. Eu nunca matei, nunca matou, mas é escravo da mágoa. Eu nunca matei, mas é indiferente a outras pessoas. Eu nunca matei, mas vive com o coração cheio de rancor. Do aspecto religioso, alguém diria, não, essa pessoa, ela é uma boa religiosa, porque ela nunca matou. Mas do aspecto do culto autêntico, quando o ódio, a mágoa e o rancor são os nossos 3 melhores amigos, nós estamos longe de ter um culto legítimo ou um culto autêntico. Jesus certa vez pregou assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E alguém levantaria, bateria a palma e falar, isso aí mesmo, Jesus, bateu, levou. Aqui é assim que funciona, como a gente aprendeu semana passada, eu fui batizado, mas com a mão para fora do batistério. Bateu, levou. Ou uma nova modalidade técnica, eu fui batizado com a cabeça para fora, porque também quando eu recebo uma ofensa, eu falo também no mesmo nível. Porque é olho por olho, dente por dente, é isso aí, Jesus. E Jesus, deixa eu completar a frase, calma, Jesus completaria então dizendo assim que, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo que se alguém bater na sua face de um lado, você deve oferecer o outro lado. E Jesus não está ensinando aqui apenas algo literal a ser feito, mas Jesus está ensinando assim que quando alguém nos ofender, quando alguém nos tratar mal, nós devemos tratar essas pessoas bem. O que Jesus está nos ensinando aqui é que devemos tratar todos bem. Todos. Inclusive, até mesmo aqueles que nos fazem mal. Se você não é um seguidor de Jesus, se você não quer ter um relacionamento com Cristo, então continue no olho por olho, dente por dente. Mas se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quiser seguir Jesus, Jesus está nos ensinando, vocês precisam ter um culto autêntico.
Um culto que é livre de aparências, um culto que é livre de rituais, um culto que seja capaz de fazer com que vocês perdoem os seus adversários, se perdoem os seus inimigos. Um grande engano que nós enfrentamos dentro do cristianismo é justamente esse legalismo que pauta o que pode, o que não pode. A mediocridade de ter uma aparência bela por fora, mas por dentro ser podre. Uma das crises do cristianismo é fazer o que todo mundo faz e o que sempre foi feito, porque sempre foi feito assim. O nosso culto racional, ou culto autêntico, ele não está estabelecido em rituais, em regras. Ele está estabelecido na pessoa de Deus. E mais, ele é sempre motivado, ou uma de suas motivações é a lembrança de quem eu era sem Jesus e quem eu sou agora com Jesus. Esse é o culto legítimo, esse é o culto autêntico. Eu olho para Deus, eu vejo quem Deus é, aí eu lembro quem eu era sem Jesus e quem eu sou agora em Cristo Jesus. Aí eu tenho condições de apresentar um culto autêntico para Deus. Aí eu tenho condições de cultuar a Deus, independente de um local físico, ou de um dia, ou de um horário na semana. Um culto autêntico, um culto legítimo, um culto racional é todos os dias. É da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Amanhã, a hora que você acordar, que você abrir o olho, com remela ou sem remela, baba escorrendo ou não, já vai estar começando o seu culto a Deus. E a hora que você colocar os seus pés no trabalho, você estará lá cultuando a Deus. E a hora que você se reunir para conversar com seus amigos, adivinha? Jesus está lá com você, porque o culto não encerra. Algumas pessoas falam assim, eu tive a triste felicidade de presenciar isso. Eu estava num carro com alguém que se dizia irmão em Cristo, que tomou uma fechada e falou assim, Jesus, dá licença 5 minutinhos. E começou a xingar a pessoa do lado. Como se nós pudéssemos colocar Jesus de fora. Jesus, eu vou fazer um pecado aqui feio, fica aqui me esperando que eu já volto. O culto não se encerra. Se você entregou sua vida para Jesus, o culto teve um dia para começar, que foi o dia que você entregou a vida para Jesus. E este culto não encerrará, porque ele começa aqui e ele será eterno. Isso é um culto autêntico, isso é um culto legítimo, é um culto que não para, é um culto que não é interrompido por nada. E aqui mora a grande frustração de muitos cristãos. Porque existe um grupo de cristãos que é frustrado, porque eles se esqueceram de quem eles eram sem Jesus. E agora eles se sentem a última bolachinha do pacote, como se Deus tivesse obrigação de fazer tudo por eles. Como se Deus vivesse em função deles. Como se cultuar a Deus e servir a Deus fosse um grande favor que estivessem fazendo para Deus. E aí então eles se frustram. Um outro grupo frustrado de cristãos é aqueles que se lembram de quem eram sem Jesus e sentem uma saudade, bate um aperto no coração de lembrança daquele tempo. O tempo bom era aquele. Não sei se vocês já viram esse tipo de testemunho, você conversa com uma pessoa, e aí, como é que era a sua vida sem Jesus? Rapaz, que vida boa, eu fazia, eu acontecia, eu pegava, eu chutava, eu batia, eu roubava, eu não sei o que e tudo mais, e virava a noite, e aí agora, você se converteu, me converti agora. Pô, agora é, glória a Deus, aleluia, é uma tribulação, né, é uma luta, mas só Jesus na causa, Jesus é bom, né? Como se tivessem passado do pior, do melhor para o pior. Antes, sem Jesus, viviam sorrindo, tinham muitos amigos, vivia feliz. E agora com Jesus, agora é uma tribulação, é uma luta, é uma perseguição. Ô tribulação, Jesus, volta logo. Porque sentem a frustração de não conseguirem compreender o que é o culto autêntico. O cristianismo, nós já falamos aqui, o cristianismo não é um convite para trocar de religião. Eu era espírita, agora eu sou crente. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era ateu e agora eu sou cristão. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é um convite, troque de religião.
O cristianismo é: seja transformado pelo poder do Evangelho de Deus. O cristianismo é: entregue a sua vida para Cristo, receba Jesus como seu Salvador e comece a ter a sua vida conduzida, inspirada pelo Espírito Santo. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Não é troca de religião. É: receba Jesus como teu Salvador e submeta a sua vida ao senhorio dele. Isso é cristianismo. A pergunta a ser feita não é de qual é a sua religião. Qual que é a sua religião? Ou de que religião você é? Ou de que igreja você é? Ou o que pode e não pode fazer na sua igreja? A pergunta não é essa. A pergunta a ser feita é: quem é o Senhor da sua vida? A pergunta a ser feita é: quem é que manda em você? A pergunta a ser feita é: quem é que determina como vai ser a sua vida? Você ou Jesus? A sua vontade ou Jesus? O seu querer ou Jesus? O mundo ou Jesus? Essa é a pergunta a ser feita. Quem é que manda em você? Quem é que conduz a sua vida? Quem é que determina como vai ser a sua vida? Essa é a pergunta a ser respondida pelo cristianismo. Bom, consegui fazer a introdução da mensagem. Essa aqui era só a introdução. Precisaria de um outro dia para pregar sobre Romanos 12:1. Eu quero começar a pregar agora. Porque se você falar para mim assim, que você tem Jesus como Senhor da sua vida. Se você falar para mim assim: é Jesus que manda em mim, é Jesus que determina a minha vida, é Jesus que guia os meus passos. Se você falar assim para mim que você reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados, se você falar para mim assim que dentro de você existe uma esperança de vida eterna, eu olho para Romanos 12:2, e aí eu vejo então os dois grandes desafios que todo aquele que entregou a vida para Jesus vai enfrentar durante toda a vida. Ou as duas grandes ordens, para ser mais específico, para aqueles que querem oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esses que querem oferecer para Deus um culto autêntico, um culto legítimo, eles vão passar por dois grandes desafios. E o primeiro é este que está destacado aqui em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Esse é um dos grandes desafios do cristianismo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem sobre vocês o molde deste mundo. Algumas versões traduziram assim: não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século. Não tomem sobre vocês a forma desse mundo. Não tomem sobre vocês o molde deste mundo. E particularmente eu gosto mais dessa tradução que diz: não vos conformeis, que essa palavra conformeis me dá a ideia de conforma. Não tome a forma, não receba a forma deste mundo sobre a vida de você. Não deixe que este mundo, este século, o princípio de valores da sociedade determine para você o que é normal, o que é aceitável, o que é correto. Esse é o grande desafio, ou um dos primeiros, ou um dos grandes desafios que temos. Não permitir que o mundo nos modele. Não tomar sobre nossas vidas o mundo, o molde que o mundo oferece. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre o molde que o mundo oferece. Vamos pensar para os homens aqui. Homens, que molde que o mundo oferece para vocês? Homem que é homem, não ajuda em casa. Até porque talvez ele vai estragar a unha, sei lá, né? Homem que é homem não lava a louça, homem que é homem não ajuda em casa, homem que é homem não cuida de crianças, porque isso é tarefa das mulheres. Homem que é homem tem que pôr comida na mesa, isso é que é ser homem, de acordo com os moldes do mundo. Homem que é homem tem que ser mulherengo, está no DNA do homem, é no instinto do homem. O homem não consegue ser fiel, porque é da natureza do homem ter mais de uma mulher. Esse é o molde que o mundo oferece. Aliás, queria compartilhar algo com vocês. Foi de motivo de grande assombro para mim, quando na faculdade de psicologia, eu tive acesso a um projeto de TCC, onde um grupo queria defender e comprovar que o ser humano, por essência, ele é polígamo.
Um grupo começou a levantar dados, pesquisas, e queria provar, através de um projeto de pesquisa, que todo ser humano deveria viver na poligamia. E que se vivêssemos na poligamia, os nossos problemas teriam se acabado. E detalhe, o que mais me assustou desse projeto, é que esse grupo era formado por mulheres. 5 mulheres, que eram casadas algumas, que achavam a coisa mais natural do mundo o homem trair. Porque de acordo com essa pesquisa, de acordo com esses estudos, o homem, por natureza, ele nasceu para ser polígamo. Ele nasceu para ter mais de uma mulher. Esse é o molde que o mundo oferece. Este é o molde que o mundo oferece para nós homens. Vamos falar das mulheres agora. Mulheres, que molde que o mundo oferece para vocês? Mulher que é mulher, tem que ser independente. Esse negócio de ficar dependendo de homem, de pedir mesada para homem, de pedir autorização para comprar isso, comprar aquilo, isso é coisa do século passado. Mulher que é mulher, tem que trabalhar, tem que ter uma carreira para não depender de homem nenhum. Mulher que é mulher, não tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, porque ser dona de casa é para as fracas. Ser dona de casa é para quem não tem ambição de vida ou não conseguiu nada melhor, aí vai ser dona de casa. Mulher que é mulher tem que ser fatal. Tem que passar na rua e arrancar subios e suspiros, porque mulher que é mulher tem que ser fatal. E aí então a grande preocupação do cuidado com o corpo, da moda, da tendência de moda, porque mulher que é mulher tem que ser fatal. Inclusive, preparando a mensagem essa semana, eu até encontrei um negócio, não sei se vocês tinham ouvido, da tal da mulher alfa. Vocês já ouviram isso já? A mulher alfa? Uma reportagem que saiu na revista Época agora, um novo tipo de mulher, a mulher alfa. A mulher alfa é aquela que tem carreira, aquela que é independente, não depende de homem nenhum para nada. É a mulher, inclusive, que manda em casa. Quem manda em casa é ela, não é o homem. É ela que manda, ela determina como é que vai ser a família. Essa é a mulher alfa. Jesus. Esse é o molde que o mundo oferece. Não sei se eu estou sendo radical demais. Vocês acham que eu estou sendo muito radical? Eu estou exagerando? Jovens, qual que é o molde para vocês? Ser jovem. A palavra jovem, se você for ver no dicionário, o sinônimo de jovem é divirta-se. Ou aproveite. Ser jovem está ligado a aproveitar, porque a juventude é o melhor período da vida. Então, na juventude, eu tenho que fazer sexo com quem eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser, com quantas pessoas eu quiser. O mundo oferece como molde para o jovem que ser jovem passa, é rápido. Então você tem que aproveitar e experimentar um pouco de cada coisa. Mas é só experimentar. Então prova um pouco de baseado, prova um pouco de Red Bull com uísque. Mas é só experimentar. Porque aí depois, quando você ficar velho, aí você já experimentou tudo. Aí você pode talvez ir para a igreja, talvez casar. Esse é o molde que o mundo oferece. Essas são as formas que o mundo tem que colocar sobre nós. E aqui a gente poderia falar de diversos moldes sobre poder. Qual é o molde de poder? Qual que é o molde de dinheiro sobre o mundo? Qual que é o molde sobre relacionamentos? Qual que é o molde familiar? Esse texto que Paulo usa, ele fala, não se amolde ao padrão desse mundo, foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo. E ainda é tão atual para nossos dias. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Maridos, amem as suas esposas. Ajudem nas tarefas domésticas. Façam com que elas se sintam uma rainha. Esposas, auxiliem os seus maridos. Façam com que eles se sintam um rei, o homem mais amado do mundo. Jovens, vençam o mundo pela sua consagração a Deus. Eu preciso te perguntar, qual que é o molde que você tem sobre sua vida? Quais são os seus padrões de vida? Quando Paulo fala, não se amoldem, ou não tomem sobre vocês o molde desse mundo, o que Paulo está falando é mais ou menos assim: Deus nos fez de forma limpa e perfeita. E a vontade de Deus é que sempre fôssemos assim.
Acontece que cada vez que o pecado vem, cada vez que o molde vem, e a gente aceita esse molde, algo acontece nessa criação de Deus. Mas ainda existe algo de Deus, ainda existe algo que Deus criou, mas aí vem outro molde. Mas ainda existe algo que Deus fez, e outro molde, e outro molde, e outro molde. E quando você vê, você já está completamente modelado, e começa a achar normal o que todo mundo acha normal, e começa a aceitar o que todo mundo diz que é correto, porque você está modelado, recebeu o molde deste mundo. E aí você não sabe, por que será que nada na minha vida dá certo? Por que será que tudo que eu faço está errado? Por causa do molde que você escolheu para a sua vida. Um molde de um mundo decaído, um molde de um mundo competitivo, um molde onde as coisas têm preço e não valor, um molde onde as pessoas têm preço e não valor. Quando decidimos rejeitar os moldes ou formas que o mundo nos oferece, nesse momento, decidimos, eu não quero mais esses moldes. Agora então, vocês passam para a fase 2. O novo momento na nossa vida, que é não se amolde com esse padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Como é que eu faço para não tomar sobre mim o molde desse mundo? Simples, transforme-se. Transforme-se. Eu não sei se vocês repararam na nossa arte desse mês. Aliás, todas as nossas artes, tudo que vocês verem de imagem na nossa igreja, vocês verem de simbolismo, a gente quer transmitir algo através das imagens. Não é por um acaso que a gente fez essa imagem. E não é por um acaso também que a gente escreveu transformação desta forma, desta maneira. Como é que eu faço para não receber os moldes desse mundo? Transforme-se. No grego, a palavra que você tem aí por transformem-se é a palavra metamorfose. Transforma significa mudança da forma. Transformação, mudando a forma por uma ação. E qual que é a ação que muda a minha forma? Nos diria o apóstolo Paulo, que é a renovação da nossa mente. A renovação da mente ela é mais ou menos assim. Fomos criados por Deus. Éramos bonitinhos, inteiros, perfeitos. Mas aí começamos a receber alguns moldes sobre o que determina o que é alegria, que determina o que é fidelidade, que determina o que é princípio familiar, que determina o que é vício e o que não é vício, ganância, ódio, rancor, mágoa, destruição. Começamos a aceitar falsidade, um monte de moldes sobre nossas vidas, o que é fidelidade, o que não é, o que pode ou não pode no casamento, quem merece o quê. Recebemos um monte de molde. E a nossa mente ficou entupida com esse lixo. Entupida. Renovação da mente é começar a remover esse lixo. É começar a tirar de dentro da nossa mente tudo que o mundo ofereceu para nós. Tudo que o mundo nos colocou como padrão, como correto. Renovação da mente é tirar de nossa mente todo esse lixo que o mundo oferece. Trocar por padrões, trocar por coisas que sejam santas, coisas de Deus. Nós respondemos à vida com aquilo que nós temos de padrão. Quando você está diante de uma situação, você vai até o seu almoxarifado moral e pergunta: o que devo fazer? E a resposta vai ser o que tiver na sua mente. E é por isso a importância de estarmos orando, de estarmos buscando a Deus, de estarmos jejuando, de estarmos procurando conhecer cada vez mais a Deus, de exercitar nossos dons, de exercitar nosso chamado, de exercitar generosidade, porque a nossa mente começa a ser tirado do lixo e começa a ser cheia das coisas que vêm de Deus. O amor pelo nosso cônjuge, acreditar que a nossa família é a melhor família do mundo, a nossa igreja, a nossa fé. Nossa mente fica renovada, fica novinha em folha. E quando nós rejeitamos então os moldes deste mundo e falamos: Deus, eu quero a renovação do Senhor na minha mente, o que Deus faz? Deus nos pega e começa a fazer a reforma dele em nossas vidas e começa a trabalhar.
e começa a trabalhar, e começa a reformar, e começa a puxar, e começa a colocar padrões santos na nossa mente, começa a nos santificar, começa a nos encher com o Espírito Santo, até que voltemos a ser perfeitos para Deus, através da transformação, através da santificação. Eu fiz uma pergunta no início, e eu quero fazer essa pergunta para concluir. Quantos aqui nessa noite querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Paulo fala que quando rejeitamos os padrões desse mundo e nos transformamos pela renovação da nossa mente, sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez o maior gigante que a gente tem que derrubar essa noite é que muitos querem experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas poucos querem rejeitar os moldes desse mundo. Muitos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas estão ainda com a sua mente precisando de renovação, precisando de transformação. Se nessa noite você quer experimentar desta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Você precisa tirar da sua mente tudo aquilo que não vem de Deus, jogar fora esse lixo que o mundo oferece como molde e deixar que Deus modele e transforme a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar.